Seguindo aqui, gente, o plenário da Câmara aprovou hoje, em segundo turno, por 366 votos a 127, o texto base da PEC emergencial. Agora, os parlamentares vão analisar os destaques que podem alterar o texto. A PEC emergencial abre caminho para o retorno do auxílio emergencial, que é uma medida de contenção, né? Pela proposta, a União fica autorizada a contrair um empréstimo de 44 bilhões de reais para pagar o benefício. Além disso, a PEC prevê a adoção de medidas para contenção de gastos, também chamados de gatilhos, que são usados quando as despesas da União ou dos estados corresponderem a 95% das receitas concorrentes. Queridos, agora nós vamos para a discussão que importa mesmo na Câmara, né? Que são os destaques, né, Constantino, os famosos destaques. Você acha que vai mudar muita coisa? Olha, Paulo, o perigo aí, né, é ter que voltar para o Senado, né? E o Brasil tem pressa, né? Principalmente os mais pobres e nessa situação de tranca tudo, de lockdown, né? Então tem que voltar o auxílio emergencial, é o valor possível, inclusive a extrema esquerda, liderada pelo PSOL e companhia, fez aquilo que sempre soube fazer, que é demagogia, né? Falando que tinha que ser um auxílio muito maior, por muito mais tempo, né? Parece que o dinheiro brota do solo ou cai do céu. E isso foi uma conquista do governo, né, do ministro Paulo Guedes. Quer dizer, é o possível e tem alguma contrapartida, ainda que desidratada. Não é o ideal, mas tem que ter os gatilhos, porque senão vira festa, né? Então, de novo, era aquilo que era possível, viável, dentro do contexto político e da pandemia de hoje. Eu espero, né, que os nossos parlamentares tenham juízo para aprovar o mais próximo possível, da forma que está, com pressa, e sem mexer a ponto de ter que voltar para o Senado. E aí, Mark, você acha que o texto vai ser desidratado? Acho que não, Paulo. Até falei com vários parlamentares e eles disseram que há sim um acordo até com a oposição para que não se mexa no texto tanto assim. Tanto é que o governo até ontem fez concessões importantes. Uma delas é a que retirou aí a trava de aumento para servidores públicos, né? O que, inclusive, é ruim para o país. Eu não sou contra servidores públicos, pelo contrário, algumas categorias trabalham muito, policiais, professores, profissionais da saúde, mas, infelizmente, aquela nata também, que ganha muito e não pode ser mandada embora dos palácios por aí, também vão se beneficiar disso. Então, infelizmente, nós vamos poder dar aumento para servidor público em plena pandemia e acreditem, há sindicatos que pedem isso. Então, eu acho que há um acordo e é importante que o Brasil aprove de uma vez por todas essa PEC emergencial, que já faz meses que está sendo debatida lá no Congresso, e a gente comece a tirar o pé da lama nessa segunda rodada do auxílio emergencial. Mas é importante lembrar o que o Conselho falou e sempre reforçar isso. Esse dinheiro não existe, não vai tirar do cofre do Tesouro Nacional. Nós vamos novamente nos endividar. E a situação é preocupante porque o Brasil já está muito perto de se endividar em 100% do seu PIB. Então a situação pode ficar muito complicada. Nós temos que ter toda a parcimônia do mundo em liberar esses auxílios. E aí, Amanda, como é que você enxerga essa PEC? Sabe qual é a economia imediata dessa PEC, Paulo? Quanto? Zero, nada. Imediatamente, agora, nesse ano, no ano que vem, depois nada. A partir de 2025, nos cálculos da IFE, Instituição Fiscal Independente, aí sim, quando você chegar a 95% das despesas obrigatórias, você aciona um gatilho e faz alguma moderada economia. Agora, sabe quem foi o maior patrocinador da desidratação dessa PEC? O presidente Jair Bolsonaro, no Senado e na Câmara. No Senado, ele patrocinou os deputados e patrocinou a ideia de tirar o Bolsa Família do teto de gastos. Líderes do governo dele defenderam isso em plenário. Só que aí depois foi preciso a equipe econômica entrar em peso na negociação para impedir esse absurdo. Aí, na Câmara, a mesma coisa. Ele aceitou a ideia de tirar primeiro servidores da segurança pública, policiais, para que eles não tivessem um salário congelado quando chegasse esse 95% dos gastos. Isso abriu a porteira para esse destaque que está sendo votado agora, de tirar todos os servidores públicos que vão continuar tendo progressões automáticas na carreira e promoções, apesar dessa situação calamitosa em que as contas públicas se encontram. Então, esse destaque do PT, ele ia ter apoio, que era um destaque que tirava todas as contrapartidas da PEC, minava todo o esforço fiscal, ele chegou a ter apoio de todo o Centrão, de mais de 300 deputados. Aí o governo viu que ia dar ruim, voltou atrás e fez esse acordo, né, para pelo menos limitar
aumentar um pouco. Então tá bom, a gente vai deixar as promoções e as progressões automáticas de carreira, mas a gente pelo menos vai conseguir congelar os salários dos servidores públicos. Foi o menos ruim, mas de qualquer forma, o grande patrocinador dessa desidratação foi o próprio presidente Jair Bolsonaro. É um sinal preocupante, né? E aí, Constantino, você como economista, como é que você está enxergando? E as nossas contas públicas? Estão estouradas, né, Paulo? A verdade é que o Brasil está em estado pré-falimentar. O mundo inteiro está com dívida pública excessiva, né? Aqui nos Estados Unidos, quando o Obama assumiu, era 13 trilhões de dólares. Hoje é 26 trilhões de dólares, dobrou. Né? E eu já recebi, eu falei hoje mais cedo no Jornal da Manhã, até o produtor me mandou mensagem, sério, eu recebi 2 cheques de 600 dólares em casa. Né? Alguém está pagando essa conta, não dá para achar que o dinheiro cai do céu. Né? Então nós temos que estancar a sangria. A reforma previdenciária foi muito importante, foi o dobro da economia prevista no governo Temer, que não foi adiante por causa do escândalo todo, do Joesley e tudo mais. Então, foi um mérito muito grande do governo, né? Mas isso foi tudo embora em 1 ano de pandemia. Então, nós temos que voltar a falar em cortar na carne e aprovar reformas. Qual é o problema que eu vejo? É a volta do Lula levar o Bolsonaro numa direção mais populista para tentar bloquear o seu adversário, principalmente no Nordeste, essas coisas. Se ele optar por esse caminho e parar com as reformas, nós estamos fritos. Você acredita nas reformas, Mark? Elas têm que ser retomadas o quanto antes, são necessárias. Não é nem questão de acreditar, viu, Paulo? Elas são necessárias, senão vai cair tudo. Agora, eu quero só reforçar aqui uma questão sobre tudo isso, Paulo. Eu sempre sou um crítico da comunicação do Bolsonaro. Sempre falo que ele não devia falar essas frases lá no cercadinho e tal. Mas hoje ele falou uma que me deixou mais calmo sobre o mercado. Ele parou de falar que o mercado é esse vilão todo, como o Lula também vende, né? Veja que o Lula também falou a mesma coisa lá na fala dele de ontem. E aí ele disse que foi uma vitória que tivemos hoje e que isso soma para que os investidores tenham cada vez mais confiança no Brasil. É importante que o presidente tenha falas como essa para que os investidores retomem os investimentos e é muito importante no nosso país. Muito bem, olha, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que as novas rodadas de restrições aqui dos governadores são necessárias. Vocês nos responderam através do nosso portal jp.com.br e nós já temos aqui o resultado final. 72,2% das pessoas que participaram da nossa enquete no portal da PAN responderam que não acham necessárias essas novas rodadas de restrições. E 27,8% das pessoas disseram que sim, na opinião delas, são extremamente necessárias.